Olá, sedutores! Eu sou o Zera e esse é meu último documentário dessa vida de artista da sedução. Vocês não ouviram errado, hoje é o último documentário que eu faço, o último material que eu vou fazer como sendo o Zera na comunidade da sedução. Eu poderia falar muitas desculpas aqui para vocês, dizer que isso tudo vai acontecer por projetos pessoais, muita ocupação no trabalho, mas a verdade é que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, e como eu cativei vocês, não convém que eu deixe vocês sem vocês saberem das últimas coisas que eu aprendi. Então esse vídeo de hoje vai ser um vídeo no qual eu vou dar satisfações pelo encerramento de minhas atividades e vou falar para vocês algumas coisas muito importantes que eu tenho aprendido nesse último ano em que eu estive dentro da sedução. Mais especificamente nos últimos 5 meses. Antes que comecem com qualquer tipo de especulação sobre o que aconteceu comigo, eu não entrei para nenhuma igreja, eu não me casei, não tive filhos, não aconteceu nada desse tipo. Eu comecei a sumir da internet nos últimos 5 meses, ou 6 mais ou menos, porque eu passei por uma cirurgia e depois disso eu comecei a ter muito mais consultorias do que antes. E, inclusive eu queria agradecer aos haters, porque antigamente meu trabalho todo mundo só gostava. Demorou para surgir os tais haters, né? Então aquele pessoal que detesta o nosso trabalho sempre vai ter esse grupo de pessoas. E graças a eles é que eu consegui passar melhor esses últimos meses, porque eu mesmo não tinha tempo para divulgar o meu trabalho. Mas graças à ajuda dos haters, eles postavam alguma coisa minha em algum lugar, falavam, nossa, que cara idiota, né? E aí mais e mais pessoas iam conhecendo o meu trabalho. Então, primeiramente, gratidão a vocês, todos os haters que detestaram o meu trabalho. Se não fosse vocês, eu não teria conseguido me sustentar por tanto tempo. Então agora são 2h19 da manhã, é o primeiro horário que eu estou tendo, amanhã eu vou ter que acordar cedo para trabalhar ainda. E não tenho tido mais tempo para fazer vídeos no YouTube. O engraçado é que quanto mais eu sumia da internet, mais as pessoas compravam meus produtos e mais alunos entravam na consultoria. Então eu fui ficando realmente sobrecarregado com isso. Mas não foi pelo trabalho realmente que eu decidi quitar as atividades como Zera. Até porque esse trabalho eu gosto muito mesmo. Ter contato com alunos e poder participar da vida deles, ensinar alguma coisa ou ajudá-los, né? De qualquer forma, é uma coisa que realmente me trazia muita satisfação. Mas nos últimos 5 meses, foi depois de agosto, alguns e-mails que eu comecei a receber de internautas ou então até de alunos mesmo, e aquilo começou a pegar muito na minha consciência. Comecei a ficar meio estranho assim, eu não consegui mais trabalhar da mesma forma com a atividade que eu vinha desempenhando. Então, comecei a receber e-mails, por exemplo, teve um que ele largou a namorada, ele estava com 3 anos de namoro, mas ele largou porque ele queria ir atrás de outras mulheres, ele queria entrar no mundo da sedução, então ele achou que seria melhor largar da mulher. Eu achei realmente estranho isso aí, eu fiquei até assim, falei, caramba, mas por que o cara vai largar o que já tá bom, né? É como se fosse, porque ele está indo em busca daquilo que ele já tem, como assim, né? Eu fiquei bem estranho com isso aí. Outro me pediu dicas porque ele engravidou uma mulher, ele utilizou algumas técnicas lá, estava apaixonado, e ele engravidou a mulher. Só que depois que ele descobriu a gravidez e ela queria algo sério com ele pensou num vídeo que eu fiz. Ele comentou sobre um vídeo que eu falei que eu fujo de relacionamento, que eu fujo de namoro, igual o diabo foge da cruz. Vocês devem se lembrar, deve ter sido aquele Como Reconquistar a Ex-Namorada. Isso é verdade, eu realmente tinha esse tipo de pensamento. E quando eu vi esse e-mail, eu fiquei bolado. Falei, caramba, o que está acontecendo? Ele queria realmente abandonar a moça e queria fazer um jeito de isso ficar bonito, né? Sendo que ele não queria arcar com a responsabilidade dele. Por sorte a gente conseguiu ainda fazer alguma coisa, né? Eu fui dei as dicas para ele lá do que ele poderia fazer. Não para abandonar a moça, mas eu realmente não sei que fim que teve esse caso. Mas foi um dos que ficou martelando na minha cabeça. Depois disso, tive mais um e-mail onde o cara contou que ele utilizou aquele meu vídeo Como Criar Tensão Sexual Fortemente
e ele se apaixonou por uma mulher, só que essa mulher era casada. E ele seduziu. Ele seduziu, ficou com a mulher, teve sexo, teve tudo. E o marido descobriu. O marido descobriu, bateu na mulher, jurou o cara de morte. E a mulher teve que ficar sozinha com 2 filhos. O cara queria dicas minhas de como amenizar a situação de maneira que a mulher quisesse ficar com ele e esquecesse do passado e parasse de chorar, sem arrependimento. Mas como que eu conseguiria amenizar uma situação dessa? Como é que eu conseguiria consertar, ajudar o cara a consertar um baita erro desse tipo? Eu realmente não gosto de imaginar que agora tem 2 crianças sem pai. Eu sempre falei em meus vídeos que eu não apoiava essa atitude de ficar com a mulher dos outros. Eu mesmo não ensinava a cometer o ato, mas há quem assista esses vídeos e cometa atos terríveis. Então eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Para onde é que estão indo as pessoas que estão assistindo meus vídeos, que estão comprando aulas minhas? O que vai acontecer com essas pessoas? Eu acredito muito fortemente na lei do retorno, que é a lei de você plantar e colher aquilo que você plantou. No caso, quem plantou o mal realmente foi o cara que foi e fez. Só que eu forneci a semente para ele. Se não fosse eu ter vendido ou passado gratuitamente, como eu faço nos meus vídeos, né? Essas técnicas que muitos pensam que são inofensivas, mas são muito poderosas, ele não teria tido como fazer, de repente, esse ato que destruiu uma família. Então, ele vai colher as sementes que ele plantou, mas quem forneceu também vai. Eu não tenho como me esquivar de também participar da colheita de uma pessoa assim. Lógico que eu não plantei só coisas ruins também. Ao longo desses anos aí tive muitos alunos que... Alunos ou então clientes que compraram outros produtos meus, que eram pessoas que realmente não tinham força para fazer as coisas acontecerem na vida. Muita timidez, muita rejeição, principalmente de si mesmo, né? De se rejeitar, muitos traumas com bullying na infância e tudo mais. Então esses caras tinham uma vida que realmente estava muito medíocre e eles não queriam mais isso. E hoje em dia eles têm uma vida onde tiveram tanta atitude que conseguiram conquistar empregos melhores, conseguiram melhorar sua vida afetiva, sexual, saúde e tudo mais. Então pelo menos essa parte não me traz nenhum peso na consciência, mas aqueles e-mails que eu fui recebendo foram martelando na minha cabeça. E ao longo de pouco tempo que eu fui dormindo com aquele barulho na cabeça, aquela coisa, eu percebi que não dava para continuar com esse trabalho mais. Já teve cara que me procurou não porque quisesse ser sedutor, de pegar mulheres por aí. Teve cara que me contratou porque queria ser vereador da cidade e conseguiu. Teve outros que conseguiram um aumento no número de clientes, eram advogados que conseguiram mais clientes porque conseguiram mais causas, vencer mais causas na carreira deles. Tudo graças às técnicas de sedução. Então a abrangência dessas técnicas é muito grande. Esse conhecimento, ele traz muito poder para as pessoas. Só que esse conhecimento é igualzinho uma faca. Então, para você fazer uma escultura em madeira, você precisa de uma faca. Para você fazer uma salada, você precisa de uma faca. Para fazer uma cirurgia e salvar a vida de alguém, você também precisa de uma faca. Só que você pode usar a faca para matar uma pessoa ou machucar gravemente. E infelizmente muitas pessoas que têm recebido os meus conhecimentos não têm feito bom uso deles. Inclusive no meu produto mais perigoso que tem, que é a palestra Mecanismo da Paixão, se vocês verem o vídeo da propaganda dela, eu falo que para você comprar você precisa primeiro me mandar um e-mail dizendo por que você queria. E só então eu poderia passar o link de venda para essa pessoa, né? Então eu sempre tive preocupação para que esse conhecimento não caísse em mãos erradas. Mas é inevitável que isso aconteça. Eu achava que era possível controlar isso, mas não é. Se você for ver no topo do meu canal, já está com 900 e poucas mil visualizações, quase 1 milhão de visualizações. Você que está me assistindo agora, provavelmente você tem boas intenções, você tem bom senso para poder usar isso de maneira a não fazer nenhum tipo de mal para a vida de ninguém. Mas não é o que todos fazem. E isso me pesou muito, eu realmente não quero ter participação em males desse tipo. Outras sementes ruins que eu plantei também foi passando adiante os medos que eu tinha de relacionamento. Se vocês verem alguns vídeos anteriores, eu realmente sempre repudiei relacionamentos
E eu julgava muito as pessoas que eram casadas ou que estavam namorando, que optaram por esse tipo de vida a dois. Inclusive, peço desculpa a todos vocês, porque realmente falar de amor quando você só tem a si mesmo para se preocupar é muito fácil. Só que depois que você entra num relacionamento e você vai ter conflitos e tudo mais, você ganha um certo crescimento. E você evitando todos esses conflitos, você não fica mais forte ou mais alegre, você fica mais fraco. Eu mesmo me protegi de tudo na vida. Então eu detestava viver sob as ordens da minha mãe e do meu pai. Então logo aos 17 eu fui morar sozinho. Tive uma paz imensa, porque realmente eu não aguentava viver sob as regras dos outros. Para mim foi muito bom, mas foi uma proteção. Eu poderia ter crescido muito mais lidando com os conflitos diariamente. Depois, quando eu entrei no mercado de trabalho, lá pelos meus 16, 17 anos, eu também tinha muito problema em lidar com patrões. Eu detestava conflitos com outros funcionários, com patrões, e eu fui vender amendoim no semáforo. Tudo para não ter patrão. Então, na verdade, eu ganhei foi muito mais dinheiro trabalhando no semáforo, né? Muitos pensavam que era só um vendedor de rua. Na verdade, eu estudava PNL desde aquela época, então eu fazia mais vendas do que se pode imaginar na rua. E, enfim, evitei alguns conflitos, consegui algum dinheiro, mas evitei um certo crescimento. Tem um outro crescimento de aprender empreendedorismo, aprender vendas e tudo mais, mas existe aquela falta mais no seu espírito, mais na sua alma, de paciência, vontade, força de vontade, né? E depois, quando eu quis viver mais intensamente a minha vida sexual, eu entrei na sedução e comecei a adotar o termo poligamia, que na verdade era mais uma maneira de me proteger de novo das mulheres, que na verdade era mais uma maneira de me proteger de conflitos novamente, porque ao menor sinal de desconforto que eu tivesse passando com qualquer companheira, eu poderia trocar de companheira imediatamente. Então eu cresci por muitos aspectos. Eu aprendi a me virar sozinho, aprendi a empreender, aprendi a manejar minha vida social e, sim, sou grato por todos esses aprendizados. É o que falta para muita gente ter um pouco mais de felicidade na vida, é aprender esses detalhes. Mas eu me protegi de alguns conflitos e a fraqueza veio. Realmente eu senti dentro de mim algumas coisas que eu não estava acostumado, que eu não imaginava que era possível que eu viesse a sentir. Então, tudo isso explodiu de uma vez. No momento em que explodiu, há uns 5 meses atrás, foi quando eu vi um documentário sobre a Cracolândia. Se vocês já viram a Cracolândia na televisão, eles fazem um aglomerado de barraquinhos de lona em volta da boca de fumo, onde eles compram as pedrinhas de crack. Só que as pessoas que vivem na Cracolândia, elas não comem nada, elas também nem água bebem na maioria das vezes, vivem somente em função de fumar pedras direto na latinha. E aí eu fui olhar a respeito, como é que isso acontece, né? Tudo isso acontece porque a família não é forte. Um dos principais fatores, né? Se você for enumerar, tem centenas. Mas se a família fosse realmente forte na sociedade hoje em dia, nada disso aconteceria. Um filho morreria de vergonha de imaginar que está traindo os pais dele, trocando a família por drogas. E se os pais também tivessem mais pulso firme, eles também não deixariam seus filhos irem para as drogas. Lógico que tem caras que têm família, têm condições financeiras perfeitas e ainda assim vão para as drogas. Sim, sempre. Mas se a família fosse mais forte, nada disso aconteceria. Eu falo isso porque eu sou prova viva desse tipo de fato aí. Aos 15 anos eu me envolvi com drogas e se não fosse a porrada firme, que mais? A prisão domiciliar e todo o apoio que eu recebi da minha família, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Então, família é muito importante. Quando me veio aquela ideia de que talvez uma mãe no Brasil estivesse solteira por conta de um vídeo meu e tivesse que criar um filho sem pai, aquilo me chocou muito, porque dentro das estatísticas normais da criminalidade aqui no Brasil, e no mundo na verdade, se você for ver, lares sem pai, os filhos têm 80% mais de chance de se suicidar ou de entrar para o crime. Se fosse uma mulher só que tivesse sendo prejudicada por isso, ou uma criança só, enfim,
eu já teria coragem de deletar todo o meu trabalho da internet. Mas existe a possibilidade de que sejam muito mais pessoas que tenham se prejudicado com isso. E tudo isso começa com sementinhas como essa que eu vim plantando. Lógico que eu não sou o único que planta essas sementes, né? Existe o Big Brother, existe a pornografia, existe toda a mídia que na verdade está mais pornográfica do que a própria pornografia. E tudo isso está aí só para te dizer uma coisa, que o sentido da vida é pegar paniquetes e dirigir Camaros amarelos. Teve muita coisa boa que eu ensinei também. Lógico que minhas sementes não foram de tudo más, porque se tivessem sido, não teria sido um sucesso, um estouro, eu não teria recebido tantos presentes na minha vida. Eu também não vou ficar me martirizando pensando que eu realmente destruí tantas, não fiz isso tudo. E também não sou o único que tem semeado essas más sementes. Mas o fato é que eu não quero mais dormir com esse peso na consciência de imaginar que tem alguém por aí se prejudicando com isso. Outra coisa que eu também parei para refletir é que esse reino da orgia não existe. Então, toda essa mídia, todo mundo na comunidade da sedução quer realmente viver uma orgia, viver uma vida realmente orgiástica. Lógico, tem aqueles que querem a sua esposa prêmio, ou que são apaixonados por uma mulher específica desde a infância, desde o prezinho, né? Mas a grande verdade é que aquele reino orgiástico não existe. Então, tirem da mente de vocês tudo isso que a mídia fica pregando para vocês, porque nada daquilo é real. Eu lembro que um aluno meu me falou que tinha visto uma mulher da televisão, muito gostosa por sinal. Não vou falar o programa que ela trabalha, mas ela estava fazendo academia lá com ele, né? E aí ele me perguntou, nossa Zera, como é que eu posso fazer para seduzir ela? E aí eu fiquei pensativo, né? Falei assim, olha, poxa, vai ser normal, né? Passei algumas coisas para ele, das coisas normais para se seduzir em academia. Mas aí, alguns dias depois, conversando com um amigo meu, policial federal, ele falou que o programa daquela mulher custava 5 mil reais. Então, quer dizer, é um tipo de mundo que a gente sonha, e esse mundo ele realmente não existe, essa possibilidade de você realizar todas essas taras loucas que são pregadas por aí. Ainda que você fique muito bom na sedução, que você pratique 6 anos, eu estou desde os meus 19 anos na sedução, são 5 anos seduzindo pessoas aqui em São Carlos e aí pelo Brasil, e também até na Europa eu tentei fazer algumas coisinhas, não fui muito bem sucedido, mas eu pude praticar por lá também. Se você ficar muito bom em sedução, pode ser que você transe com centenas de mulheres. E você vai realizar algumas taras. Nossa, eu quero uma mulher com o olho dessa forma, quero transar com 2 ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, é uma vez na vida, outra na morte. Se você vê alguém que falou que fez muitas vezes, abra o olho, que pode não ser verdade. Pelo menos estatisticamente, mais de 70%, diria que mais de 90% dos ménages à trois são mentira, não existiram de verdade. A grande verdade é que você trocar de mulher, pega aqui, transa ali, troca aqui e tal, não passa de uma masturbação feita com o corpo de outra pessoa. É divertido, é gostoso, mas não alimenta. Quando chega no final você fala, nossa, que besteira que eu fiz, cara. Então tem muito mais coisa para se ver. Não quero dizer para vocês, abandonem o sexo, não, porque ele realmente é divertido, é gostoso, faz bem para a saúde e tudo mais. Mas você não precisa viver nesses modelos que a sociedade está pregando. E eu também estava ajudando a pregar esse tipo de modelo. De uma maneira inconsciente, mas estava. Isso tudo acontece porque a nossa geração ela foi feita dentro de uma ilusão. Então, as meninas elas crescem assistindo contos de fadas. Então, a culpa de você, que é um cara trabalhador, esforçado, estudioso, nunca conseguiu uma namorada, é da Disney. Porque essas moças ficam assistindo Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, e sempre tem um príncipe encantado. E adivinha, elas ficam procurando esse príncipe encantado em todos os homens, mas nunca vão encontrar esse príncipe encantado porque ele não existe, é uma utopia. Então isso faz com que as mulheres não vejam os homens que estão na frente delas. Já no nosso caso, nós somos criados assistindo pornografia. Então nós somos acostumados a ver atrizes pornôs
e nós começamos a procurar essas atrizes pornôs em todas as mulheres. Essas atrizes insaciáveis, né? Mas elas também não existem. É impossível realizar no mundo real todas essas taras utópicas que vocês imaginam. Eu também imaginei por muito tempo. Demorou muito para eu sacar que isso não existia. Na verdade, foi lá pelos meus 21 que eu percebi. Falei, não, mas realmente não tem jeito. Ó, já foi tanta mulher aqui que eu tentei isso, aquilo, outro. Não acontece tanta coisa assim mirabolante. Então, realmente, eu caí na real. Então, vocês mulheres que assistem meu blog, eu sei que tem muitas que assistem, né? A culpa de vocês não conseguirem um cara para casar e ter filhos é justamente culpa da mídia. Eu diria que é culpa da pornografia, mas a mídia está muito pornográfica já, né? E essa cultura imoral, ela está criando uma coisa que está tirando a felicidade de todo mundo. Então, a qualquer momento aparece alguma coisa nova na televisão, ou alguma música de ostentação, para colocar sua felicidade lá longe, para fazer você pensar que você só vai ser feliz no dia em que você tal coisa que aparecer naquela música ou naquele programa de televisão. Pode ser um objeto, pode ser um tipo de mulher diferente, e a gente vai buscando essas coisas ao longo da vida, sem perceber que já tinha desde sempre tudo para ser feliz. Então a gente começa a colocar a felicidade para o futuro. Outra coisa também, nesse ramo da sedução, eu sempre falei sobre liberdade. Então eu até usava muito aquele termo chamado RMLP, que são relações múltiplas de longo prazo. Na minha cabeça, liberdade mesmo era poder transar com todo mundo. Só que, observando eu mesmo e observando outros sedutores que tem na comunidade, eu percebi que essa busca pela liberdade se torna a maior prisão de todas. Porque você se torna escravo do seu instinto. Então, eu vejo histórias de vários sedutores aqui, até comigo mesmo aconteceu isso pra caramba. É como se a gente tivesse um óculos de lentes vermelhas. Então a gente enxerga tudo de uma maneira violenta. É como se você visse uma mulher e você tem a obrigação de ir lá e falar com ela e seduzi-la e levá-la para a cama. É uma pressão muito grande que acontece. E isso acontece por conta desse impulso sexual muito forte que a gente tem. Mas na verdade a grande necessidade não é de mulheres. Na verdade isso é uma manifestação para outro tipo de carência que a pessoa tem. Muitas vezes é afetiva, não é sexual. Depois que eu me tornei professor de sedução, isso ficou mais forte ainda. Porque aí eu tinha uma reputação de pegador a zelar. Então eu realmente tinha que estar sempre andando com mulheres, era isso que os meus alunos esperavam de mim, ou então o pessoal que lia o meu blog. Qualquer projeto fora disso começava a ser algo meio estranho, meio fora do que eu propunha. Eu não quero mais ajudar essa imoralidade a continuar no mundo. Muitos podem pensar assim, nossa Zera, mas não é para tanto também, o seu serviço nunca foi imoral. Tem alguns que vão me defender porque eu sei que tem muita gente querida aí me assistindo. Mas, lógico, eu até acredito que eu consegui ir muito longe sem causar muitos prejuízos para a humanidade. Eu até consegui ir bem longe realmente. Tanto é que eu escolhi o sistema de consultoria. Vocês nunca me viram e nem me veriam fazendo treinamentos para multidões. Porque na consultoria era o único jeito de eu fazer um a um, uma maneira de eu controlar aquilo que ele vai saber e controlar a experiência dele de maneira que ele não pudesse realmente fazer coisas ruins com aquilo que eu ensinasse. Então realmente eu fui até bem longe sem causar muito prejuízo. Eu não tinha vontade de criar uma legião de safados por aí. Mas tem meus vídeos nesse canal, tem os meus artigos no meu blog e, como eu disse antes, muitos já os viram e nem todos vão usar para o bem. Alguns vão usar isso com objetivos imorais. E eu nunca parei para pensar na palavra moral. Eu não sei dizer direito o que é moral. Mas eu tenho uma reflexão fácil para você fazer dentro da sua mente. Se você tem uma mãe solteira, ou se você tem uma irmã, imagine que ela foi seduzida por um cara que só queria sexo com ela, deixou ela apaixonada e sumiu no mundo. Ou deixou ela grávida e sumiu no mundo. Como é que você se sentiria com relação a isso? Então, quando é com os outros, até que é fácil de imaginar, não tem problema. Mas e quando é com mulheres que são importantes pra gente? E tem muito cara que assiste vídeo meu para fazer isso. Eu tenho certeza.
eles não chegam a relatar pra mim, porque de vez em quando eu pego no pé dentro de alguns vídeos meus. Tem coisas que os caras teriam vergonha realmente de admitir pra mim. Mas eu não descarto a possibilidade de que isso já tenha acontecido algumas vezes. Outra coisa que me deixou farto também foram os inconvenientes da fama. Então, se vocês viram, lógico que vocês repararam, tive que tirar a barba e também tirei a faixinha do braço. Conforme eu estava andando nas ruas, todo dia, geralmente de 2 a 3 me paravam na rua para conversar comigo. Lógico que isso não me deixava nem um pingo triste, na verdade isso me deixava era muito alegre. Falava, nossa, que legal, sou reconhecido, né? Então as pessoas querem conversar comigo. Isso me deixou foi muito alegre, agradeço a todos que vieram tirar foto comigo. Mas eu fiquei muito bolado quando eu comecei a ir no cinema, que eu sempre ia com a Branca de Neve, né? E aí começou a aparecer caras ali falando, nossa, Zera, me ajuda ali, eu queria chegar naquela menina ali. Eu falava, caramba, mas sabe o cara não tá vendo que eu tô aqui pra curtir e tal, né? Poxa, o que é isso? Então, tem muita gente que vem pra prestigiar, mas tem muita gente que pensa que você tem que ser um sedutor 24 horas por dia. E eu não tenho a obrigação de ser nada, não gostava disso, realmente isso começou a me incomodar. Até a própria Branca de Neve também começou a ficar meio irritada, porque o nosso vídeo foi um pouco menos visto, assim. Ele foi um dos mais vistos, né? Mas lógico, ele teve só 45 mil visualizações só. 45? Isso da última vez que eu vi, provavelmente tem até mais a essa altura. E ela também estava sendo parada de vez em quando para pessoas, né, começar a conversar com ela. A princípio não foi muito ruim para ela, mas depois que ela estava em alguns eventos, tinha gente que chegava assim, os caras chegavam e falavam assim, nossa, me ajuda a me aproximar daquele grupo de mulheres, não sei o que lá que tem, né? Poxa, gente, né? Então tem um pessoal que não tem um pouco de senso. Você ser um ator famoso da Globo que aparece todo dia aí, então você sair na rua e todo mundo quer tirar uma foto com você é uma coisa. Mas você ficar com fama dentro do mundo da sedução é complicado por conta da expectativa que o pessoal tem. Então o pessoal quer muito de você, não é uma coisa fácil de você lidar. Toda essa pressão, sem pirar, é difícil. Isso aí também estava começando a afetar minha vida com os meus amigos. No caso, no Facebook, provavelmente vocês que estão me assistindo aí já me curtiram a página lá, ou já me mandaram até mensagens. Estavam vindo muitas dezenas, estava quase chegando a centenas de mensagens por dia. Sendo que eu não tenho como responder centenas de mensagens por dia no Facebook. Alguns amigos antigos meus começaram a reclamar porque falaram, poxa, Acácio, né? E eles eram do tempo em que eu ainda era Acácio, sendo que o Acácio ficou esquecido por muito tempo. Mas fala, poxa, Acácio, faz tempo que eu quero falar com você, mas, poxa, você ficou tão estrelinha agora que você nem fala com os amigos, né? Não é questão de não querer falar, é questão de que eu não consigo mesmo responder todos esses aí. Então, na caixa de e-mails também vem muita gente. E eu já estava começando a entrar naquele estágio da fama em que o cara começa a se isolar e não fala com mais ninguém. Aí muitos vão dizer, ah, realmente a fama subiu a cabeça do cara, ou ele está com blindagem agora, né? Sendo que eu comecei a ver, sentir na pele como é que é isso. Realmente, o tanto de chamados que o cara tem excede o tanto de horas que ele tem por dia para responder qualquer chamado. Não tinha como. Inclusive já peço a vocês que não me mandem mais dúvidas, porque não tem como mais. Já estou com 200 e-mails não lidos e no Facebook nem parei para contar mais. Realmente rodou muito lá. Eu não estarei mais recebendo novos alunos a partir de agora, mas vocês que já são meus alunos até hoje, não se preocupem, porque minha promessa vai continuar de pé. Eu vou continuar auxiliando vocês até os meus 120 anos de idade. E essa mudança toda que eu tive não vai prejudicar em nada aquilo que vocês vão aprender. Muito pelo contrário, na verdade agora eu me sinto mais preparado ainda para conduzir vocês para uma vida mais feliz, tanto na parte afetiva quanto sexual, ou do que mais vocês imaginarem. Provavelmente eu ainda vou aparecer na internet com novos projetos em outras áreas da vida, mas os projetos de Zera acabaram. Agora vai ser tudo como Acácio. Inclusive, se vocês quiserem conhecer meus próximos projetos, que ainda não estão 100% claros na minha mente, mas se vocês quiserem conhecer os que vierem, é só vocês adicionarem o meu perfil Acácio no Facebook, porque o do Conde Zera eu vou deletar já. Vou deletar também o meu blog,
e vou deletar também esse canal do YouTube. Se você gostava das dicas e ainda não viu todas, e você sente que você está preparado para utilizar esse tipo de conhecimento sem prejudicar a si mesmo e nem prejudicar ninguém, então os vídeos que eu deletei do meu canal estarão disponíveis para você dentro de um pacote que vai ser a minha última deixa para encerrar realmente minha carreira na sedução. Então eu juntei os meus vídeos sobre sedução, aqueles que estavam dentro do meu canal do YouTube, e fiz um pacote. Então você vai ter todas aquelas dicas, ou como recordação, caso você já tenha visto e gostou e queria reconsultar, ou se você quiser também aprender dicas desde as áreas mais comuns da sedução, né? Como por exemplo, como seduzir na balada, ou então até outras áreas, como por exemplo, como seduzir na internet, técnicas de conversação, como construir rotinas para que você possa ter os assuntos na manga, ou então como identificar a linguagem corporal de uma mulher e saber se ela está interessada, ou então até como reconquistar a ex-namorada, são temas, alguns dos temas, na verdade eu abordei muitos outros temas, são alguns dos temas que estavam no meu canal. Eles agora foram deletados e eu vou vendê-los dentro de um pacote único. O valor desse pacote vai ser de R$ 149 e vocês vão poder dividi-lo em até 18 vezes no cartão. Porém, inteiramente grátis, eu vou colocar uma das aulas que eu tinha gravado enquanto eu fazia consultoria, né, com o pessoal, porque algumas aulas eram gravadas, outras eram mano a mano no Skype. Mas no caso, algumas, aquelas que realmente não eram tão perigosas assim, essas eu gravei. Uma das que eu posso passar é uma aula muito instrutiva sobre linguagem corporal. Ela tem a duração de 1 hora e 48 minutos, e nessa aula eu explico direitinho como é que você faz para o seu corpo não te sabotar na hora da sedução. Para que você não apavore a mulher demonstrando o seu nervosismo, para que você aprenda a ter uma imagem muito mais atraente, não em termos de roupa, digo em termos de postura e vários outros elementos que são muito ocultos, nem todo mundo entende esses elementos. Quem entende mais são aqueles antigos artistas que faziam aquelas obras de arte que conquistaram o mundo inteiro. Você também pode aprender a utilizar isso na sua linguagem corporal para demonstrar uma presença sexual mais forte, para poder se destacar em qualquer ambiente, deixar de ser observador e começar a ser observado, para você começar a apertar botões de atração nas mulheres, mesmo sem ter nem sequer um contato verbal com elas. Porque muitas vezes o cara se preocupa muito com o que falar, sendo que o sedutor que entende de linguagem corporal, ele fala muito pouco. Então você não vai precisar ficar se baseando em muito blá 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 para seduzir as mulheres. Você vai conseguir criar atração sem ter que fazer um grande trabalho verbal. No fim dessa videoaula que eu gravei, tem também um exercício que eu passava para os meus alunos, passo até hoje, né, para aqueles que continuarem, um exercício que eu passava e eles todos disseram que foi o divisor de águas entre ser um estudioso de sedução e ser um cara que seduz. Então essa aula é muito preciosa realmente e ela também vai estar inclusa nesse pacote, mas ela não vai ter o custo dela. Eu venderia essa palestra, essa videoaula, por mais ou menos uns 150 se realmente eu fosse vender ela separada. Mas eu vou colocar ela dentro do pacote. Então ela não vai ter o custo dela, ela vai ser realmente um bônus que eu vou estar colocando dentro desse pacote. É só você clicar no link que está abaixo na descrição do vídeo e você vai ter acesso ao link de compra através do PagSeguro. E se você algum dia na sua vida já utilizou alguma das minhas técnicas, tanto em vídeo quanto por e-mail, porque muitas pessoas pediram dicas por e-mail, né? E você pensou assim, poxa vida, eu adoraria comprar algum material desse cara para prestigiar o trabalho dele e até agradecer pelo resultado que eu atingi. Essa é a hora, porque eu vou deixar tudo do zero somente até o dia 12, às 11 da noite, dia 12, quarta-feira vai ser. Daqui uma semana eu vou apagar tudo. Então, o tempo de você comprar algum material meu, como a palestra Mecanismo da Paixão também, ou o áudio hipnótico anti-AA, o meu livro também, tudo isso você só pode comprar agora, nessa semana. Isso eu recomendo de novo, faço de novo esse aviso. Se você sentir que você está preparado para utilizar isso de maneira consciente. Porque eu estou tirando do mercado justo porque
eu vi possibilidades muito perigosas em deixar isso no mercado. Se você souber realmente que você está preparado para isso, tudo bem. Se não, não te aconselho que você compre. Eu me sustentei todo esse tempo no mercado porque realmente eu sou bom nessa área. Eu consegui transformar muita gente em sedutor. Se você tiver uma semana com o meu produto na sua casa, aí você assistindo as palestras, aprendendo as coisas, e você aplicou dentro de uma semana, você não conseguiu o resultado que você queria, você tem a garantia de 100% do dinheiro de volta. É só pedir que eu te envie o dinheiro rapidamente de volta. Então, se você é do tipo que valoriza muito o seu dinheiro, do jeito que eu acredito que todo mundo deveria ser mesmo, fique tranquilo porque você tem garantia. Eu só não posso dar garantia em cima do livro, né? Porque o livro ele é vendido pela editora clubedeautores.com. Então, eles é que imprimem e vendem o livro, despacham, distribuem pelo Brasil. Esse aí é o único que eu não posso dar garantia. Mas nos outros produtos, realmente, eles propõem um efeito na sua vida. Então, se o efeito não acontecer, você pega o dinheiro de volta. Mas o prazo vai ser de uma semana após a compra, né? Então, até o dia 20 eu vou estar conferindo os e-mails de se alguém quis devolução do dinheiro. Então, porque até o dia 12 você vai poder comprar. Até o dia 20 eu vou estar checando os e-mails. Depois disso é que eu vou encerrar realmente a questão do e-mail também. Né? Porque aí eu vou ficar somente através do telefone e do Skype atendendo meus alunos. Até o e-mail também eu quero encerrar. Então, para encerrar essa despedida, eu quero agradecer a todos vocês, desde o mais singelo hater que me ajudou na divulgação por todo esse tempo e me manteve tranquilo, até vocês que me acompanham desde os meus 19 anos, quando eu ainda tinha começado lá no fórum de sedução ainda, vocês que me ajudaram a conquistar as patentes, né, de sedutor de confiança aqui no Brasil, que votaram em mim, torceram por mim esse tempo todo, e vocês que se inscreveram no meu canal, compraram meus produtos, meus livros, minhas palestras, confiaram na minha consultoria e me ajudaram a dar essa guinada na minha vida que realmente foi muito importante para mim. Eu descobri com vocês potenciais que eu não sabia que eu tinha tanta capacidade de fazer tanta coisa, né? Então foram muitas conquistas, não só no ramo, não só em termos de mulheres, né, conquistadas, mas foram muitas conquistas pessoais que eu tive graças a vocês. Então, gratidão de verdade, muito obrigado por tudo e sempre contem comigo. Eu daqui uns tempos vou ter respondido todas as perguntas do Facebook e do meu e-mail e vou começar a poder conversar com todo mundo. E se vocês, daqui uns tempos assim, mas não sei quanto tempo, né? Mas fiquem tranquilos. Se vocês quiserem então saber como é que vai ser meus próximos projetos ou qualquer coisa, ou se vocês me admiram mais como Acácio do que como Zera, adicionem o Acácio e vocês vão saber de todas as novidades, porque eu não vou ficar parado por muito tempo. O meu negócio mesmo é deixar a vida em movimento e passar novos aprendizados assim que eu for tendo ao longo da minha jornada. Eu vou continuar aprendendo e vou continuar compartilhando tudo que eu aprender com vocês. Dessa vez, a coisa que eu aprendi terminou por encerrar esse trabalho de anos já. Mas nada impede de eu aprender outras coisas que serão até muito mais significativas para vocês. E vou continuar levando todos aí junto comigo rumo à felicidade e à realização pessoal. Gratidão de novo. Um forte abraço em todos vocês e Namastê.